Amém, queridos. Estamos de volta, para olharmos juntos Apocalipse, o que já fizemos algumas vezes. E queremos retomar a partir do verso 9 do capítulo 1. Lembrando que o tema do Apocalipse é Cristo em sua glória. Em contraste, digamos, com Cristo nos Evangelhos, que é Cristo em sua humilhação. Então o tema do livro de Apocalipse é a revelação majestosa do exaltado e glorificado Filho de Deus, quando olhamos para ele após a sua ascensão ao céu em sua majestade vindoura. Essa descrição particular que vai do versículo 9 até a primeira parte do verso 17 é igualada em grandeza apenas por uma outra descrição de Cristo no próprio livro de Apocalipse, e que é contada no capítulo 19, versículo 11 ao 16. Isso está muito próximo do fim do livro. Isso, é claro, está muito perto do começo. Então, há uma descrição incrível de Cristo no início e no fim do livro de Apocalipse. E essas duas revelações gloriosas de Jesus Cristo definem o ritmo de todo o livro. Eles são os colchetes em que todas as outras revelações ocorrem entre eles. Essa visão de Jesus Cristo, junto com todos os demais, no Apocalipse, todas as demais visões, deve ter sido um encorajamento monumental para os crentes perseguidos, angustiados, desanimados e sitiados da Ásia Menor, que primeiro receberam esse grande livro em suas mãos. Eles estavam sofrendo perseguição, aflições extremamente pesadas, uma perseguição que sob Domiciano resultou na própria perseguição e encarceramento de João, o autor, sendo exilado e banido para a ilha de Patmos, como nós sabemos. E nesse momento muito difícil, em que parecia que as coisas estavam totalmente desanimadoras para a igreja, foi uma coisa maravilhosa receber um livro que predisse a glória de Jesus Cristo no futuro e agora, no presente deles e no nosso. Então, não apenas aquilo que definiu e descreveu a glória presente de Jesus Cristo, como a gente vai ver no primeiro capítulo aqui, mas uma visão de Cristo eternamente. Essa visão de Jesus Cristo não é uma visão futura aqui no capítulo 1, é uma visão presente. Não é aquele que diz que Jesus Cristo será assim e que fará no futuro. É aquele que diz que é assim que ele é agora. E é isso que ele está fazendo agora por sua igreja. E é especificamente uma visão do Senhor glorificado da igreja. Ela retrata Jesus Cristo em glória majestosa, a visão de João, no presente ministério à sua igreja, em como ele está gerindo a sua igreja, que estava naquele instante sofrendo todas aquelas perseguições e morte, e que Jesus continuará agindo assim em prol da igreja até que ele volte. Então a minha oração por você, ao olhar para essa visão comigo, olharmos juntos, é que ele também abra os seus olhos para ver a glória do seu Senhor, do Senhor da igreja, e não simplesmente a igreja agora, ou como a igreja está agora, esquecendo quem é que reina sobre ela. Agora a passagem abre no primeiro par de versos com o cenário das circunstâncias em que essa visão chegou a João. Então, se você olhar para os versículos 9 a 11, diz: Eu, João, seu irmão e companheiro, participante na tribulação ou na aflição e no reino e na perseverança, nós que estamos em Cristo, estava eu na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz alta como o som de uma trombeta, dizendo: escreva em um livro
o que você vê e envie às 7 igrejas, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora, nessa abertura, João se apresenta como o escritor e diz algumas coisas sobre si mesmo, né? E depois apresenta a situação em que a primeira visão chegou a ele, incluindo uma declaração do próprio céu para escrever tudo o que viu e ouviu. Portanto, você tem aqui uma declaração sobre o autor, uma declaração sobre as circunstâncias e uma declaração de Deus a respeito da sua comissão para escrever. Então, antes de podermos olhar para a visão em si, nós devemos dar alguma atenção a esses 3 versos muito importantes. Então, começando no verso 9, João quer se identificar para nós como o escritor. Ele diz, eu, João, saindo das preliminares, né, dos versos 1 a 8 que nós já vimos, ele fala quase aqui com espanto. Ele mencionou a si mesmo algumas vezes, versículo 1 e versículo 4, como João. E agora ele adiciona o pronome pessoal demonstrativo, eu, como se dissesse, quase inacreditavelmente, eu, João, tive essa experiência e fui comissionado para escrever este livro a vocês. Eu mesmo, é incrível. Esse é o tom. É quase como se ele fosse tão totalmente indigno que ele está chocado por ter um privilégio tão inestimável. Ele não se relaciona com os leitores em uma posição de autoridade, embora ele pudesse, como um apóstolo, como aquele apóstolo entre os apóstolos, né, que estava no círculo mais íntimo de Jesus, no círculo interno com Pedro e Tiago, com alguém que ele reclinava a cabeça em seu peito, por assim dizer, no próprio coração de Jesus, inclusive na última ceia, como aquele que foi enobrecido com dons eminentes, aquele que teve o privilégio de escrever um evangelho, o evangelho que se destina a exaltar a divindade de Jesus Cristo como nenhum outro, aquele a quem foi dado o privilégio de escrever 3 grandes epístolas grandiosas. Ele não se exalta de nenhuma dessas maneiras, não é? Trazendo essas coisas, mas ele fala de si mesmo em termos muito comuns e familiares. Eu, João, seu irmão e companheiro. Ele se reduz a qualquer pensamento de elevação que seu cargo apostólico ou experiência possa ter proporcionado, e ele se rebaixa simplesmente como um irmão e companheiro. Ele não quer nenhum status oficial. Na verdade, ele realmente não fala como um apóstolo aqui, apesar de ser. Ele simplesmente escreve como uma testemunha ocular. Ele é um entre muitos crentes. Ele é um entre muitos irmãos. Ele não está escrevendo como autoridade. Ele não está escrevendo como um apóstolo, não é? Como eu disse, ele está escrevendo mais como um pastor, um presbítero, que ele chama a si mesmo em uma das suas epístolas. Ele é realmente apenas uma testemunha dessas incríveis visões e revelações. E ele escreve como nada mais do que um companheiro crente, um companheiro participante da vida de Deus, não ordenando, não exortando, não articulando doutrina argumentada, mas simplesmente, eu diria, dando testemunho do que é que ele vê. Ele é um irmão cristão, ele é um companheiro cristão, sukononos, não é a palavra que ele usa, um companheiro ou um participante com vocês, apenas um dos crentes. Assim nós encontramos João humilde aqui, uma humilde testemunha da incrível revelação de Jesus Cristo, que começa a se desdobrar com essa primeira visão aqui em Apocalipse. Então, especificamente, ele vai além disso, não é? Observe o que ele diz no versículo 9, que eu sou seu irmão e companheiro de 3 maneiras: na tribulação, no reino e na perseverança. Agora, ele sabe
que essas são as 3 características dos verdadeiros filhos de Deus, dos homens regenerados. Em primeiro lugar, eles estão em tribulação. Não a tribulação em termos de algum período de tempo definido no futuro, mas eles estão sofrendo perseguição e ele também. Ou seja, o cristão sempre é um peregrino neste mundo, um estranho para a sua cultura. Não é? Ele diz que eu sou apenas um de vocês, um irmão e companheiro na perseguição, de perseguição. Ele está exilado, né, nesta ilha. Ele podia se identificar completamente com a igreja sofredora que estava até mesmo sendo morta por causa de Cristo em alguns lugares naquele momento no Império Romano. Em segundo lugar, ele diz que também eu também me identifico com vocês quanto ao reino. O que queremos dizer com reino? Não um reino futuro. Novamente estamos falando no tempo presente aqui. Eu me identifico com vocês como um membro do reino sobre o qual Jesus Cristo governa agora. Ainda não seu reino terreno e visível, mas o reino espiritual e invisível. O mesmo reino ao qual ele se referiu no verso 6, quando disse que Jesus Cristo nos tornou um reino. Em outras palavras, sou junto com vocês um servo de Jesus Cristo, alguém que pertence a Jesus Cristo. Eu sou um membro da comunidade redimida sobre a qual Ele é o Senhor e sobre a qual Ele é o Rei. Eu tenho uma afinidade completa, comum com vocês, pois eu compartilho com vocês o reinado de Jesus Cristo em minha vida e espero que venha a glória do seu reinado final, sobre o qual ele escreverá mais tarde. Em terceiro lugar, ele diz que posso me identificar com vocês na questão da perseverança. Aquela palavra grega muito familiar, upomone, né, que significa permanecer sob, e fala de resistência, fala de perseverança em tempos difíceis. Então João simplesmente diz a eles: estou pasmo, estou chocado que eu, como apenas um irmão comum e companheiro que sabe o que é ser perseguido e sofrer, que sabe o que é ser parte do reino, que sabe o que é ter que perseverar como você em meio às aflições, eu estou pasmo, eu tive o privilégio de ver, ouvir e escrever sobre tão grande verdade, sobre tão grande revelação. E o mesmo acontece com João de maneira humilde e doce para compartilhar com os cristãos perseguidos em alegre perseverança a alegria de esperar pela bendita coroação e reinado de Jesus Cristo, finalmente, não é? Definitivamente. E você pode notar também que no verso 9 ele diz que suas circunstâncias particulares, aquelas que surgiram e que caíram sobre eles, estão em Jesus. Essa pequena frase é tão maravilhosa. Ele simplesmente afirma que essas experiências são distintamente cristãs, pertencem apenas aos cristãos, pois apenas os cristãos entendem a tribulação da perseguição em nome de Cristo. Apenas os cristãos desfrutam da presença do reino e apenas os cristãos têm o poder sobrenatural de suportar, aguardando a grande coroação no futuro. Bem, isso é demais para João. Então, olhe em segundo lugar para as suas circunstâncias particulares. Ele diz: eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Você vai se lembrar que ele disse a mesma coisa no versículo 2, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E eu disse, quando nós estávamos olhando, que são duas maneiras de dizer a mesma coisa. Por causa da revelação divina, por causa da verdade de Deus, veio como o testemunho de Jesus. Ambas as frases referem-se à mesma coisa.
Ele diz agora que eu estou exilado nesta ilha porque preguei o que recebi de Deus e o que recebi de Jesus Cristo. Alguns diriam que a palavra de Deus poderia ser uma referência ao Antigo Testamento, o testemunho de Jesus poderia ser uma referência ao Novo Testamento. Então ele está dizendo que estou aqui porque proclamei toda a revelação de Deus, porque preguei a verdade, porque falei a palavra sem equívocos, sem hesitação, diante de uma cultura hostil, tanto judaica quanto do mundo gentil, do Império Romano todo, e por isso eu estou na ilha de Patmos. Patmos é um lugar árido, uma pequena ilha rochosa, pertence a um grupo de cerca de 50 ilhas no mar Mediterrâneo e tem a forma de um crescente, e a parte crescente, a parte aberta do porto está voltada para o leste. E é uma pequena ilha, tem cerca de 16 quilômetros de comprimento, em seu ponto mais largo, entre 5 e 6 quilômetros. E é apenas um lugar árido e rochoso. Ficava a cerca de 40 milhas a oeste de Mileto, que era o porto mais próximo da cidade de Éfeso, e onde o apóstolo Paulo, você se lembra, se reuniu com os presbíteros da igreja de Éfeso para dizer para eles que eles nunca mais se veriam, e houve aquele encontro incrível. Então fica no mar Egeu, na costa da Ásia Menor, um pequeno lugar realmente indefinido, no meio do nada. E o banimento para essas ilhas remotas era uma forma comum de punição romana, no Império Romano. E se o crime fosse político, o banido para a ilha poderia ter certa liberdade para fazer o que quisesse e se locomover. Mas se o criminoso era criminoso não apenas político, então ele fazia parte do que chamaríamos de gangue em cadeia. Então aqui estava João tendo cometido o que teria sido definido pelo governo romano como uma ofensa criminal, provavelmente com cerca de quase 90 anos de idade, e servindo, por assim dizer, em um grupo de presos, provavelmente quebrando pedras ou algo assim na ilha de Patmos, que era parte de uma colônia penal, e presos como João faziam trabalhos forçados. A tradição cristã primitiva diz que ele foi banido para lá sob a liderança de Domiciano, quando este reinava no Império Romano, como nós vimos, e qualquer um que foi banido perdeu todos os seus direitos civis e perdeu todas as suas propriedades, todos os seus bens eram confiscados e todos os seus direitos civis. Eu não tenho certeza se ele tinha qualquer propriedade e precisaria de quaisquer direitos civis a partir de então, mas tudo que ele tivesse, ele perdeu. Direitos, propriedades, tudo. E lá estava ele nas minas e nas pedreiras, com pelo menos 90 anos de idade, trabalhando, o que é uma ideia incrível, Visto que ele tinha sido o líder dos odiados cristãos e provavelmente o último dos apóstolos que ainda estava por aí, vivo pelo Império, a essa altura ele está escrevendo por volta de 96 depois de Cristo. O banimento deve ter sido para ele um trabalho duro. Sir William Ramsay, um grande historiador, diz que o banimento de João seria, abre aspas, precedido por açoites, marcado por grilhões perpétuos ou correntes, roupas escassas, comida insuficiente, sono em solo nu, uma caverna escura de prisão, trabalho sob chicote de um superintendente militar, fecha aspas. Então Patmos se tornou famosa, a ilha, até hoje, por causa desses eventos. Até hoje, se você for a essa parte do mundo, você pode visitar aquela pequena ilha e alguém vai te levar
numa pequena caverna com vista para o mar Egeu. Ele contará a história de que aquela é a caverna em que a tradição diz que o apóstolo João recebeu as visões do livro de Apocalipse. Em que lugar exatamente da ilha foi, não é tão importante. Não é? Uma ilha para criminosos. Mas João deixa claro que o seu único crime foi a lealdade inabalável à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo. E assim a ira dos ímpios trouxe aquele santo para mais perto de Deus, como sempre faz. Nós sempre nos preocupamos quando o mundo persegue a igreja, mas isso nunca afastou a igreja de Deus e nunca tirou o poder e a vida da igreja. E Patmos, o Patmos da perseguição de Roma, se transforma repentinamente na porta para a mais sublime, mais majestosa e mais gloriosa comunhão que qualquer homem já teve com o céu. Condenado àquela rocha do exílio, o apóstolo João, a gente pode dizer, alçou-se nas asas da revelação profética ao próprio trono de Deus. Excluído do mundo, ele atravessou os lugares celestiais e nessas circunstâncias que nós podíamos dizer desoladoras, João recebeu a mais extensa revelação de coisas futuras já dada a um homem. Então eu não resisto a dizer, não é assim que costuma ser a maneira de Deus, que obtenhamos o maior conhecimento de Deus por meio do mais profundo sofrimento. E assim ouvimos o próprio João falar sobre as suas circunstâncias. Uma palavra adicional vem no verso 10, quando ouvimos sobre o seu comissionamento. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz alta, como o som de uma trombeta. Agora, esta é uma nota interessante para nós aqui. Né? Ele disse que eu estava no Espírito. O que ele está dizendo aqui? Bem, simplesmente isso. Ele foi, de alguma forma, transcendido da apreensão humana normal. Ele tinha ido além da visão e da audição, do paladar, do tato e do olfato. Ele estava experimentando algo que não é experimentado pelos sentidos humanos normais, os nossos sentidos. Ele diz que esta não é uma experiência meramente humana energizada por sua própria mente, nem mesmo por minha fantasia ou imaginação humana, né? Ele está dizendo. Ele está dizendo a eles e a nós que foi levado ou capacitado pelo Espírito Santo para uma experiência que está além dos sentidos normais. Fui levado a uma condição em que Deus poderia revelar coisas sobrenaturalmente para mim. Isso teria sido muito parecido com a experiência de Ezequiel, não é? Muito parecido com a experiência, se você quiser uma contraparte no Novo Testamento, de Pedro em Atos capítulo 10 e 11, quando ele recebe visões de Deus, mas num tom ainda maior. João diz que fui transportado sobrenaturalmente para fora do mundo carnal e estava no Espírito. Acordado, sem dormir, isso não é um sonho, mas seus sentidos foram habilitados com clareza para perceber a revelação de Deus. Ele até nos diz quando isso aconteceu. Ele diz, eu estava no Espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor. É tão bom que alguns tradutores tenham traduzido aquele dia do Senhor, em vez de simplesmente usado uma construção que gerasse alguma confusão em nós. Eles traduziram corretamente para que não pensemos que ele está falando sobre algum dia futuro, profético ou escatológico. O termo, o dia do Senhor, é um termo usado para o julgamento final, não é? E veremos isso no desenrolar
do livro de Apocalipse. Mas aqui é bom que seja traduzido como o dia do Senhor, como para fazer uma distinção para nós. Quando falamos que é o dia do Senhor, estamos falando sobre um dia final de julgamento escatológico? Não é. Do que falamos? Domingo. Não é? Isso começou nos dias dos apóstolos ainda. Alguns já sugeriram que isso se refere ao dia final, que eu estava no Espírito e fui transportado para o dia do Senhor, no sentido de ser o dia do juízo final. Mas isso não se encaixa nesse contexto, porque a visão que ele recebeu aqui não tem nada a ver com o dia do Senhor. Não é? Absolutamente nada a ver com isso. Além disso, a visão que ele recebe aqui não fala do futuro, mas do presente, e tem a ver apenas com o presente, a visão aqui no capítulo 1. Junto com isso, essa forma no grego é um adjetivo em vez de um substantivo, ou seja, a forma do Senhor é adjetiva. Portanto, ele descreve dia corretamente, de uma forma adjetiva, o dia do Senhor, ao invés de ser um substantivo, o dia do Senhor. Então, finalmente, a frase grega aqui, kuriakos, emera, aparece em vários escritos cristãos da mesma época e se refere ao domingo. Acho que precisamos então ver isso como domingo. O dia do Senhor passou a ser a forma costumeira de se referir ao domingo, porque lembrou a todos, não é, da ressurreição de Jesus Cristo. Então João disse, e eu estava adorando naquele dia. É bom ter essas pequenas notas, né? Era como se ele estivesse dizendo, era domingo na ilha de Patmos e eu estava adorando a Deus e veio a visão. Eu ouvi atrás de mim uma voz alta com o som, como o som de uma trombeta. E nós podíamos perguntar, de quem é essa voz? Né? E ele disse que se vira para ver. É a voz do Senhor Jesus Cristo. Né? É ele que estava falando com João e ele se identificará. Né? E para João aquela voz era como o brilho penetrante de uma trombeta, não é? O som brilhante, penetrante que a trombeta tem. Na verdade, se você está questionando de quem era a voz e não quer esperar, basta olhar o versículo 18. Aquele que estava morto e agora está vivo para sempre e tem as chaves da morte e do inferno, do Hades, né? Ele é o que está falando. Então você se lembra que no relato da lei, no Antigo Testamento, a Bíblia diz, houve trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, não é? Que é o Monte Sinai. E a voz de uma trombeta excessivamente alta. Não é? É assim que descreve. Muitas vezes a voz de Deus ou a voz de Cristo em glória sobrenatural soa para o ouvinte como uma grande trombeta forte e penetrante. Era uma voz brilhante, estridente e clara, e veio com a clareza do comando, não é? de uma nota, não é? De uma trombeta que não pode ser confundida. Você pode querer fazer uma nota mental que em todo o livro de Apocalipse, um som alto ou uma voz alta indica a solenidade do que está para ser revelado. É tão comum no livro do Apocalipse que não consigo nem mostrar todas as vezes, não é? No capítulo 5, no capítulo 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19, e várias vezes nesses capítulos você ouve esta voz alta, o som alto, e então vem a revelação solene. Então este é o primeiro deles, é a primeira
nota alta assim. E o que indica é a voz poderosa, soberana e comandante, né, do céu, do universo, do cosmo. Nesse caso, é a voz do Cristo ressuscitado e glorificado. Então, a voz de Cristo diz no verso 11: escreva em um livro o que você vê e envie para as 7 igrejas, para Éfeso, e para Esmirna, e para Pérgamo, e para Tiatira, e para Sardes, e para Filadélfia, e para Laodiceia. Isso mostra a quem o livro do Apocalipse foi enviado, não é? O propósito, quando ele diz para escrever em um livro, e aqui a gente pode abrir, fazer uma nota, a palavra livro existe, né, a palavra grega real que se refere a pergaminho, o pergaminho que era enrolado, e esta é a palavra que se refere ao rolo de pele do animal, mas biblos se refere ao papiro. Escreva em papiro. Então, você também ficará interessado em observar, talvez, que 12 vezes nesse livro João é instruído a escrever algo. 12 vezes, né, depois que ele disser não escreva o que viu, ele recebe a ordem de escrever isso e enviá-lo às 7 igrejas que já foram mencionadas no capítulo 1, verso 4. Quando diz Ásia ali, significa Ásia Menor, que seria a moderna Turquia. Então essas foram as 7 cidades proeminentes da Ásia Menor. Só para dar um pouco mais de recheio, não é? Os historiadores nos contam que essas 7 cidades eram os 7 distritos postais da Ásia Menor, o que as tornava pontos centrais para a divulgação de informações. E porque eram os 7 centros postais, elas teriam atraído todo o fluxo e influxo, né, de pessoas, e também seria um local-chave para o envio instantâneo, não é, de coisas para todos os lugares do Império Romano, e assim eram adequadas para a disseminação de qualquer coisa pelo Império. Também foram 7 cidades na Ásia Menor onde essas igrejas foram plantadas. E havia outras cidades onde igrejas foram plantadas também, mas elas não estão incluídas entre essas 7 que o livro de Apocalipse especialmente está inicialmente sendo dirigido. Então, outra observação interessante é que se você estudar um mapa da Ásia Menor, você vai ver que a ordem das cidades é a rota que o mensageiro faria se fosse visitar todos esses lugares. Então, o que ele está dizendo é: escreva e envie, e primeiro irá para Éfeso, e então Esmirna, então Pérgamo, então vai depois para Tiatira, então Sardes, então Filadélfia, e finalmente irá para Laodiceia. Essa seria a rota que o mensageiro faria, né? É a rota postal, e vamos aprender muito sobre essas igrejas e cidades e as circunstâncias que elas existiam e as circunstâncias que as pessoas viviam lá quando entrarmos nos capítulos 2 e 3, porque eles são cuidadosamente detalhados a esse respeito. Então, João foi comissionado. Ele nos fala sobre si mesmo, sobre sua situação e sobre sua comissão para escrever. Então vem a visão no verso 12. E me virei para ver a voz que falava comigo, a voz que era como de trombeta, né? E voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a um filho do homem, vestido com um manto que chega aos pés e cingido sobre o peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e seu cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve,
e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como um bronze polido quando são colocados numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. E em sua mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol brilhando ao meio-dia, ou como o sol brilhando em sua força máxima. E quando o vi, eu caí a seus pés como um homem morto. Essa é a visão. João estava de costas para vós, então no versículo 12 ele diz: eu me virei. E quando ele se virou, ele teve a visão do Filho, do Deus Filho glorificado, e ele viu o Senhor da sua igreja, e ele o viu no meio da sua igreja. O que é essa imagem para nós? O ministério do Filho glorificado em sua igreja, não é colocado aqui. Agora, não em um tempo futuro, não é? Ele está falando sobre Cristo agora, no meio da igreja hoje, no meio da igreja naqueles dias. A voz é a voz do glorioso Cristo ressuscitado. Virei-me para ver a voz que falava comigo. E quando ele se vira, em vez de ver apenas Cristo glorificado, ele vê, antes de tudo, 7 candeeiros de ouro. O que eles são? Veja, o versículo 20, ele diz a nós, na segunda metade do verso, os 7 candeeiros de ouro, o que são? Eles são as 7 igrejas. Então ele está tendo uma visão das igrejas. Eram candeeiros portáteis, feitos de ouro, que eram colocados em volta de uma sala, e à noite uma pequena lamparina a óleo era colocada neles para iluminar. Então, a igreja é vista como um candelabro de Deus, do qual brilha a luz da vida. A igreja é a luz do mundo, como disse Jesus. O povo de Deus está reunido em igrejas para que possam brilhar, crescer juntos na graça, no conhecimento, até que todos alcancem a estatura de homens adultos e brilhem realmente espalhados no mundo como luz, como sal da terra. Cada igreja, uma luz em seu próprio local. Os candeeiros são dourados. Por quê? Porque o ouro era o metal mais precioso, mais adorável e mais belo. E não é ainda. A congregação do povo de Deus não deve ser apenas luz no mundo, mas para o coração de Deus é a coisa mais cara e mais bela, a coisa mais preciosa e mais valiosa da terra. Quem dera nós, todos nós, consideremos a igreja da mesma forma que Deus. É muito estranho se o nosso coração para a igreja não for como o de Deus. Então é tão valioso que ele estava disposto a comprar, não é, esses que o Pai deu a ele na eternidade com o seu, o quê? Com o seu sangue, não é? Ficar debaixo da ira infinita de Deus. E há 7 desses candeeiros. Por que 7? 7 é o número da perfeição. Você vê isso várias vezes. Você pode ver isso mesmo no capítulo 25 de Êxodo, versículo 41 ao 50, no desígnio de Deus para o templo e o tabernáculo, uma lâmpada sétupla, não é? Você pode ver isso em Zacarias capítulo 4, no verso 2. Novamente, tanto Moisés quanto Zacarias tinham 7 lâmpadas em seus candelabros, né, em seus suportes. E é um símbolo de integridade, de inteireza, de completude, símbolo de todo o povo de Deus. E aqui toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Então, o que temos? Temos uma visão da igreja, e no meio da visão da igreja ele vê, no verso 13, como filho do homem. Literalmente, que é o filho do homem, Jesus Cristo. Então, ele vê o Senhor glorificado no meio da sua preciosa igreja. Agora, o que ele está fazendo ali? Amado, isso é tão emocionante, não é? Isso é tão tocante para os nossos
corações, para o meu coração, eu espero que para o seu, porque agora nós vamos descobrir o que o Cristo glorificado faz por sua igreja, por nós. O que ele está fazendo agora, então, por sua igreja. O que ele tem feito por 2000 anos por sua igreja. O que ele está fazendo por sua igreja hoje. O que ele está fazendo por nós. Eu, Josemar, você, enfim, cada um de nós. O que ele está fazendo por você. Então, em primeiro lugar, ele capacita sua igreja. Ele está nos capacitando. Isso está implícito no verso 13. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é o título messiânico do Senhor Jesus Cristo. E ele é o V, o Senhor da igreja. E o que ele está fazendo ali? Ele está se movendo no meio da sua igreja. Isso o retrata ali com sua presença no meio da igreja. Qual é a importância disso? Ouça isso. Jesus disse: eis que estou sempre convosco. Jesus disse: não os deixarei órfãos. Ele disse: se alguém me ama, farei morada nele. Então, a grande promessa que Jesus Cristo deu aos seus apóstolos foi que ele nunca os deixaria e nunca os abandonaria, mas faria morada com eles. Então, querido, eu digo a você que o que você vê aqui é o Cristo vivo, exaltado e glorificado no meio da sua igreja. E por que ele está lá? Por razões óbvias, para capacitar sua igreja. Paulo, por exemplo, diz em Gálatas 2, verso 20: estou crucificado com Cristo, no entanto, vivo. Contudo, não eu, mas Cristo vive. Vive onde? Vive em mim. Portanto, a vida que eu vivo, não vivo pela carne, mas pelo seu poder. Esse é o ponto de Paulo. Somos capacitados pelo Cristo vivo que habita em nós. Ele está presente para liderar, ele está presente para capacitar sua igreja. Nós não adoramos um mártir crucificado, não adoramos um líder religioso heróico que foi morto. Nós temos comunhão contínua com o Cristo vivo. Você se lembra em 1 Coríntios capítulo 10, onde o apóstolo Paulo diz: quando partimos o pão e bebemos o cálice, participamos do próprio sangue e corpo de Jesus Cristo. Você se lembra da promessa do próprio Senhor em Mateus 18, de que quando a igreja faz sua obra sagrada na terra, e apenas 2 ou 3 estão reunidos naquela obra sagrada de confrontar o pecado, de adorar, de crescer junto, de ter comunhão, não é? Ele diz: aí estou, onde? No meio de vós. Ele está em sua igreja para capacitar sua igreja em tudo que a igreja precisa. Em segundo lugar, ele intercede por sua igreja. É o que o verso 13 diz. Ele estava vestido com um manto que ia até os pés e cingido sobre o peito com uma faixa de ouro. Então, nós temos duas coisas. Vestido com um manto que chega até os pés, os reis usavam essas vestes. Na verdade, Jonatas e Saul, Jonatas, mesmo sendo um príncipe, usava uma túnica longa. A palavra grega é usada na versão da Septuaginta do Antigo Testamento, até mesmo para se referir aos mantos dos reis. E não apenas os reis usavam essas vestes, mas os profetas também as usavam. Na verdade, em Daniel, no capítulo 10, veio um mensageiro de Deus, e esse mensageiro tinha um manto de linho, feito de linho fino, não é? Que ia até seus pés. E lá a Septuaginta usa a mesma palavra que é usada aqui, poderes, não é? Novamente. Portanto, é usado no Antigo Testamento para falar do manto de um rei e do manto de um mensageiro de Deus. E pode ser que indique o papel real de Cristo e que ilustre também o seu papel
profético. Alguns pensam que simplesmente fala da grande dignidade de Cristo, mas há algo além, além disso. Mais particular e exclusivamente, esse tipo de manto no Antigo Testamento pertencia ao sumo sacerdote, e a maioria das ocorrências dessa palavra na versão grega do Antigo Testamento, que é chamada de Septuaginta, refere-se à vestimenta do sumo sacerdote. Então, me parece que o que vemos aqui é Cristo em seu papel sacerdotal na igreja. Então, quando você adiciona o fato de que ele tinha sobre o peito este ouro, não tanto cinto, mas uma faixa dourada, somos lembrados que os sacerdotes do Antigo Testamento usavam em seu peito, um pouco acima de suas axilas, uma faixa. Êxodo 28, 29, 39 e Levíticos 16 falam sobre isso. E creio que vemos o Senhor Jesus Cristo em seu papel sacerdotal, agindo como o sumo sacerdote real em nome da igreja. Você se lembra das palavras maravilhosas: portanto, ele teve que ser feito como seus irmãos em todas as coisas, para que se tornasse um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do seu povo, pois desde que ele mesmo foi tentado naquilo que ele sofreu, pode vir em auxílio dos que são tentados. Ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel, e o que um sumo sacerdote faz? Ele intercede. Isso está em Hebreus 2:17 e em diante. Em Hebreus 3:1, ele é chamado de sumo sacerdote da nossa confissão. Em Hebreus capítulo 4:14, temos um grande sumo sacerdote que passou pelos céus, Jesus, o Filho de Deus. Ele não é um sumo sacerdote que não se simpatiza com as nossas fraquezas, mas aquele que, como nós, experimentou as aflições e tentações do mundo, da vida, sem pecado. Agora nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempos de necessidade. Ele está intercedendo por nós diante de Deus. Então nós temos esse grande sumo sacerdote entre nós. Ele está se movendo entre os candeeiros. Ele está se movendo em sua igreja. Ele tem capacidade inigualável de se simpatizar conosco em todos os nossos perigos, tristezas, provações e tentações e sofrimentos e perdas e humilhações. Ele foi exposto a tudo isso e é o nosso todo-poderoso e simpático sumo sacerdote. E por causa do que diz no capítulo 1, verso 5, que ele nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue, sabemos que ele continuará nesse amor infinito a ser um sumo sacerdote fiel, compassivo e misericordioso, não é? E ele enfrentou todas as aflições como um homem, não é? E por isso ele conhece o caminho da vitória em cada tentação. Que consolo para a igreja perseguida saber que tem o sumo sacerdote se movendo em seu meio, buscando e garantindo sua bênção. Assim vemos que o Cristo glorificado e exaltado, ele está presente para capacitar sua igreja, ele está presente para interceder por sua igreja. E então, outro ministério atinge, nós podemos dizer assim, os olhos de João. Ele vê que ele está lá para purificar sua igreja. Ele está lá para nos purificar. O verso 14 diz: sua cabeça e seu cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve. E nós paramos aqui. Depois de descrever suas roupas, no verso 13, ele se move para a sua pessoa. Primeiro as roupas, depois sua pessoa. Sua cabeça, seu cabelo
então seus olhos, então seus pés, então sua voz, então sua mão direita, então sua boca, então seu rosto. E agora ele não está vendo roupas. Ele passou dos candeeiros às roupas e aos traços do exaltado Senhor da igreja. E aqui ele o vê particularmente em seu trabalho de purificação, disciplina e correção, embora outras características sejam certamente aparentes também. Eu não acho que preciso fazer um grande caso com o fato de que o Novo Testamento é muito claro sobre o padrão que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Paulo disse, por exemplo, que deseja que a igreja seja uma virgem casta. Paulo disse que o Senhor Jesus Cristo se entregou pela igreja para que pudesse purificá-la e santificá-la, para que ela fosse gloriosa, sem ruga ou mancha ou qualquer defeito. Paulo diz que deseja a igreja santa e sem culpa. Paulo diz que Jesus Cristo reconciliou a igreja a fim de apresentá-la diante dele, isto é, diante de Deus, santa e irrepreensível. Pedro até nos lembra que ele deseja que a igreja seja tão santa quanto ele. Então o capítulo 12 de Hebreus diz que, se necessário, ele vai disciplinar, castigar e açoitar seu próprio povo para a sua purificação. Se ele precisar, diz João capítulo 15, ele vai tirar a faca de poda e cortará os galhos que destroem a produtividade do crente, não é? E às vezes sua punição é até fatal, como foi para Ananias e Safira em Atos 5, e como foi para alguns na igreja de Corinto, não é? Que abusavam da mesa do Senhor. Então, é de se admirar que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 4, versos 17, o julgamento começa com a família de Deus. Ele limpará a sua igreja, ele purificará a sua igreja. E nós o vemos aqui naquela posição purificadora. Observe que sua cabeça e seu cabelo eram brancos como a lã, brancos como a neve. Essa é uma referência óbvia a Daniel 7:9. No entanto, em Daniel 7:9 está descrevendo o próprio Deus. Aqui está descrevendo Cristo. É um paralelo maravilhoso, não é? Indica novamente para nós que Jesus Cristo é o Deus eterno. Ele tem os mesmos atributos e as mesmas características de Deus. Você veria a palavra branco, e é bom nós observarmos algo aqui no que João está dizendo sobre branco. Isso não é branco como a cor branca normal, não é? Não é o branco como um pedaço de papel branco, ou uma parede branca, ou uma vestimenta branca. Essa não é a ideia, não é a palavra que ele está usando. É a palavra branco, que significa resplandecente. Não é apenas a cor branca, plana, não é? Mas tem o potencial de significar uma luz branca, brilhante. Ele está vendo glória, né? A gente podia dizer aqui, ele está vendo glória, o símbolo da santidade eterna e gloriosa. Sempre que Deus mostrou sua Shekinah, ele estava mostrando sua santidade. E a santidade de Deus, quando é visível, é a sua glória. Isso, a glória é o esplendor das suas perfeições. Isso demonstra a sua pureza, não é? Isso demonstra a pureza da sua verdade. Ele é sábio e santo, ele é luz resplandecente, brilhante, ofuscante. Então, João acrescenta, e seus olhos eram como uma chama de fogo. O que ele está vendo? Ele está vendo a glória resplandecente, branca, brilhante e fluindo de Cristo, e saindo dele como dois lasers, né? Um de cada olho, vem as próprias chamas de fogo. Então, o que é isso? Esse é o Senhor Santo, glorioso
e exaltado com um olhar perscrutador e penetrante, olhando para as profundezas da sua igreja. É isso que é. No capítulo 2 de Apocalipse, no verso 18, o Filho de Deus ali também é visto com olhos como chamas de fogo, penetrando para ver a igreja. Vemos então a mesma coisa no final do livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 12. Aqueles lasers sobrenaturais que penetram e sondam diretamente com santa sabedoria para revelar tudo o que deve ser revelado, não é? Mostrando como ele vê todas as coisas perfeitamente. Então, quando Cristo se move por meio da sua igreja em sua santa glória, seus olhos veem absolutamente tudo, não é? A sua visão, o seu diagnóstico, o que ele vê em nós, em nossos corações, é preciso. Não existem segredos, não há nada escondido dele de forma alguma. É por isso que o escritor de Hebreus diz de forma muito direta: não há criatura oculta aos seus olhos, mas todas as coisas estão abertas e expostas aos olhos daquele com quem temos que tratar ou prestar contas, em Hebreus 4:13. Então, ele tudo vê, é isso. O Senhor da igreja é santo, o Senhor da igreja vê tudo e ele lidará com o pecado de sua igreja. O verso 15 mostra isso. Seus pés eram como bronze polido quando colocado numa fornalha incandescente. O que é isso? É um vermelho quente. Você já viu metal em uma fornalha, latão ou bronze incandescente? Então, como uma nota de rodapé, todo o templo e todos os móveis do tabernáculo que eram de alguma forma usados na oferta pelo pecado eram sempre de latão. Quando você vê latão nessa situação, sabe que tem algo a ver com o pecado. E aqui você tem pés brilhando, uma referência muito clara ao julgamento. Sempre que alguém vinha antes do rei, o rei sempre, nos tempos antigos, se sentava em um trono elevado, né? Quando alguém vinha ante ao rei. E quando um criminoso vinha para ser sentenciado, ele estava sempre sobre os pés do rei. Ele se curvaria e olharia para os pés e depois para o trono e o corpo e depois para a cabeça. Os pés do rei tornaram-se o símbolo da sua autoridade. E aqui nós encontramos Jesus Cristo com os pés em brasa, movendo-se através da sua igreja para exercer sua autoridade disciplinadora. Então, pés em chamas, puros, refinados, reluzentes de julgamento. Este metal é puro, refinado pela santidade e glória de Deus e pronto para lidar com dor, se necessário, para com um cristão pecador e uma igreja pecadora. Então, o glorioso Senhor da igreja está presente para capacitar a igreja, mas não apenas para capacitar a igreja, para interceder pela igreja. Mas não apenas para interceder pela igreja, mas para purificar a igreja. Em quarto lugar, ele está presente para falar com autoridade à igreja. O final do versículo 15 diz: sua voz era como o som de muitas águas. Quando ele falou, não era mais a nota cristalina e aguda de uma trombeta, mas João descreveu como a arrebentação das ondas contra as rochas da ilha. Nós temos que lembrar que ele está numa ilha rochosa, onde ele ouvia o som das ondas todo o tempo. A propósito, Ezequiel 43:2 tem o mesmo pensamento sobre Deus, não é? É a voz da autoridade, é a voz trovejante, como a queda, né, das cataratas do Iguaçu.
a voz do poder, a voz que comanda. É a voz que João 5, 28 e 29 diz que algum dia falará e cada túmulo colocará para fora a sua vítima morta, né, de todas as eras da história humana. É a voz de Cristo falando à sua igreja aqui. Sim, ele fala com autoridade à sua igreja. Você pode se lembrar que em Hebreus 1, a Bíblia diz: Deus muitas vezes e de diversas maneiras no passado falou aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias ele nos falou por seu Filho. Ele é quem fala à sua igreja. Ele fala por meio da palavra. Ele fala conosco por meio das epístolas. Ele fala conosco por meio do seu Espírito. O Senhor da igreja está ali para capacitar. O Senhor da igreja está ali para interceder. O Senhor da igreja está ali para purificar. O Senhor da igreja está ali para falar com autoridade. Então, João vê outra coisa, né, em quinto lugar. Ele está lá para controlar sua igreja. No verso 16, ele diz: em sua mão direita ele segurava 7 estrelas. O que isso significa? Se nós formos para o versículo 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são literalmente os mensageiros das 7 igrejas. Em sua mão ele segura as 7 estrelas. Alguns podem pensar: bem, isso é segurança e proteção, mas não é. A majestosa e santa, gloriosa, a majestade gloriosa dessa visão do Senhor torna mais provável que isso signifique que Ele controle a sua igreja. E cada uma dessas igrejas tem um mensageiro representativo, alguém que representa a igreja e ele os controla. Então a mão direita também é a mão direita do poder, é a mão direita da onipotência, é a mão direita da autoridade, é a mão direita da força. E você verá o mesmo pensamento novamente no capítulo 2, verso 1, e no capítulo 3, verso 1. E ambos se adequam à ideia de controle. O Senhor da igreja controla as 7 igrejas. Quem são eles? Os 7 mensageiros. A palavra angelos significa literalmente mensageiro. Pode significar anjo, e na verdade é o que significa em todo o livro de Apocalipse. Mas não acredito que possa se referir a anjos aqui, porque não temos nenhum ensino na Bíblia, em qualquer lugar, que os anjos são líderes da igreja, não é? Apesar de eles servirem aqueles que iam herdar a salvação. Não há nenhum lugar na Bíblia que dê essa ideia. Alguns sugerem que estes são 7 homens que representam as 7 igrejas. E eu concordo com isso. É muito provável que eles sejam 7 líderes proeminentes na igreja, presbíteros, pastores. E Cristo está dizendo que eu tenho você em minhas mãos como um símbolo de que eu tenho a liderança de toda a verdadeira igreja em minhas mãos. E eu tenho essa igreja em minhas mãos, não é? Toda a verdadeira igreja é dirigida por Cristo através da palavra, através de homens verdadeiramente levantados por Ele. Então, cada um deve ser um líder significativo a ser mantido nas mãos de Cristo. Eles não são apenas mensageiros que vão entregar a carta, como alguns pensam, né? Os portadores. E não são anjos, porque o Senhor nunca daria uma carta aos anjos para dar à igreja. Em vez disso, eles são 7 líderes principais, representando o presbitério dessas igrejas, não é? A liderança dessas igrejas, o pastorado dessas igrejas. E ele diz que eu seguro aqueles líderes-chave em minhas mãos, como seguro todos os líderes
das igrejas, né, em minhas mãos, da verdadeira igreja de Cristo. Então, ele está dizendo que eu controlo a igreja, eu medio esse controle por meio dos seus líderes. Então veja, isso é que um líder espiritual na igreja faz. Ele é simplesmente uma ferramenta por meio da qual Cristo medeia sua liderança. Ele é simplesmente um agente pelo qual o Senhor, soberano da igreja, controla a igreja tão somente pela sua palavra. E é por isso que no Novo Testamento o padrão para ser um líder na igreja é tão alto, não é, nas páginas do Novo Testamento, porque tudo o que você é ou o que um líder é um intermediário por meio do qual Cristo pode controlar sua igreja somente através da palavra. E você deve estar comprometido em fazer sua vontade, a vontade dele, revelada claramente em sua palavra, custe o que custar. Não é? Isso é um líder. O Senhor da igreja está presente para capacitar sua igreja, interceder, purificar, falar com autoridade e exercer controle soberano. Então, isso é maravilhoso. Ele está lá para proteger sua igreja. O versículo 16 diz: de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Então, me deixa apenas dizer o que isso significa. Julgamento. Julgamento. No capítulo 19, verso 15, diz: da sua boca saiu uma espada afiada para que com ela ferisse as nações. Então, o que isso significa? O que isso diz? O Senhor da igreja tem uma espada e a empunha em defesa da sua igreja. No capítulo 2, no verso 12, diz: ao mensageiro da igreja em Pérgamo escreva: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes diz. Verso 16: arrependei-vos, ou irei ter contigo, ou convosco, que farei guerra contra eles com a espada da minha boca. Então, escute, qualquer pessoa dentro da igreja que ameace a vida daquela igreja, de uma verdadeira igreja, não é? Qualquer pessoa que tente semear mentiras, qualquer incrédulo que venha para corromper a igreja, como eles tentaram naquela igreja, no capítulo 2, ele diz que vou tirar minha espada e vou usá-la. Eu vou usar. Ou seja, ele protegerá a sua igreja. E ele não pretende lutar a batalha do lado de fora, ele quer lutar do lado de dentro. A palavra ronfaia é uma espada larga de 2 gumes que causaria um dano tremendo na mão de um poderoso guerreiro. É quase como se ele estivesse repetindo: eu edificarei a minha igreja e as portas, os portões do Hades não prevalecerão contra ela. Então aqui está o Senhor da igreja derrotando seus inimigos, aqueles que atacam seu povo, aqueles que destruiriam sua igreja, por dentro ou por fora. Ele pegará a espada da sua boca e cuidará deles. Sua palavra, ele está dizendo, é potente e destrutiva, assim como o seu poder. Finalmente, o Senhor da igreja reflete sua glória por meio de sua igreja. No final do verso 16, João diz: seu rosto era como o sol brilhando em sua força, né? Ou ao meio-dia. Ele simplesmente disse que olhei para o seu rosto e era como o sol escaldante. Isso nos leva de volta, não é, ao primeiro vislumbre que ele teve quando disse que sua cabeça e seu cabelo eram brancos como a lã de um branco brilhante. Aqui ele vê com todo o brilho, não é? Por isso ele usa o sol do meio-dia. Então, ouça com atenção, isso é maravilhoso. E nós queremos encerrar, mas ouça isso. João viu seu rosto e era como o sol em sua plenitude resplandecente em um dia claro. João pegou essa expressão emprestada de Juízes, lá no início, né, da Bíblia, em Juízes, capítulo 5, no verso 31, diz:
mas que aqueles que o amam sejam como o nascer do sol em sua força. Então, escute isso. Ele diz que eu vi o seu rosto e era como se o sol brilhasse em sua força, o sol em seu pico escaldante. E de volta lá em Juízes, isso é o que o Espírito Santo escreveu sobre aqueles que amam a Deus, que eles eram como o sol escaldante em seu auge. Então há um link maravilhoso aqui, né? Há uma ligação maravilhosa. Em Juízes 5:31, aqueles que amam a Deus são como o sol escaldante. Em Apocalipse 1:16, Jesus Cristo é como o sol escaldante. Então, qual é o ponto? A questão é que o Senhor brilha em sua igreja e Ele brilha por meio de sua igreja. Nós que o amamos, revelamos sua glória ao mundo. Então, a propósito, lá em Juízes 5:31, sobre o rosto daqueles que o amam brilhando como o sol, está ligado à ideia de julgamento no mesmo versículo de Juízes 5:31. Isso também apoia a interpretação da espada de 2 gumes aqui como uma espada de julgamento para proteger a igreja da destruição por seus inimigos internos e externos. Portanto, o Senhor vai mostrar a sua glória por meio da sua igreja. E é o que Ele deseja fazer. Isso é o que Ele fará. Por exemplo, em Efésios 3:21, a Ele seja a glória na igreja. Ele quer brilhar por meio da sua igreja. E Ele vai brilhar por meio da sua igreja. Aí está a visão inicial. O glorioso e exaltado Senhor da igreja, presente para capacitar, interceder, purificar, falar, proteger e ser glorificado por meio de sua igreja. Aí você tem o seu trabalho, né? O que Ele está fazendo agora. Não é? Como eu disse, não era uma visão do futuro, do dia do Senhor, do juízo final. A visão de João aqui é a visão de Cristo agora, no meio da sua igreja. E qual foi a resposta de João? Quando vi, caí aos seus pés como um homem morto. Choque absoluto, é isso. Sobrecarregado, ficou imóvel, quase sem vida. Uma outra vez, lá no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que ele caiu com a face no chão e ficou com muito medo. Dessa vez é ainda pior. Ele é como um homem morto. Por quê? A incrível glória do Senhor da igreja o atingiu, o que nós esperamos que nos atinja. Quando nós olhamos para essa visão, Deus quer nos levar para este lugar. E a nossa oração, ao olharmos, ao começarmos a olhar para essas visões e para essa visão particular em Apocalipse, é que a incrível glória de Cristo atinja as nossas vidas como atingiu João naquele dia. Porque nós só podemos viver para a glória de Deus com corações capturados pela sua beleza, com alegria indizível e cheia de glória em meio às aflições, se realmente tivermos uma incrível visão do Senhor, da glória. E é assim, contemplando a glória de Deus na face de Cristo, que nós somos mudados de um grau de glória para outro. E estudar Apocalipse visa isso. Não é uma curiosidade mórbida sobre quando e como vai acontecer isso e aquilo e tentar sermos adivinhos. É um chamado para contemplarmos a glória de Cristo que nos transforma. Eu espero que não só estudando Apocalipse, não é, mas todas as vezes que estivermos juntos com a palavra de Deus, ou que você estiver sozinho com a palavra de Deus, todos os dias, é isso que você tenha, uma incrível visão da glória de Cristo, porque só isso evidencia que nós somos novas criaturas, nascemos de novo, porque a Bíblia diz que
o Deus deste mundo cegou os incrédulos para não verem essa incrível glória do Senhor. E nós tivemos o milagre do mesmo Deus que disse haja luz, lá no princípio também disse haja luz, e a luz do Senhor brilhou em nossos corações e nossos olhos foram abertos para começarmos a ver esta glória. É isso que João está vendo, é isso que nós devemos ver. Essa é a minha oração, e só isso pode evidenciar nossa regeneração, como continuamente nos santificar, enquanto continuamos com os olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Amém. Se Deus quiser, logo estaremos de novo olhando para as páginas do Apocalipse juntos. Amém, queridos. Amém.